Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Michael. Eu estou aí já há algum tempo gravando alguns vídeos falando um pouco sobre Excel. E hoje, estou entrando aí com mais um vídeo de solicitação de ajuda de um amigo, né, um amigo da comunidade lá do grupo do WhatsApp, o Antônio Brunhara. Ele me pediu uma ajuda num filtro uma consulta de um filtro de um banco de dados SQL. E aí, para poder não só estar ajudando ele com a solução desse problema, mas também estar compartilhando com a comunidade, eu solicitei a ele a autorização de usar o formulário em que é realizado o filtro, e ele me autorizou a estar usando o formulário. Então eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o Antônio por essa possibilidade de estar ajudando outras pessoas aí da comunidade que tiverem a mesma dúvida. E, conforme o título, criação de consultas SQL otimizadas e dinâmicas, foi a solução encontrada para poder resolver o problema do Antônio, do nosso colega aí de comunidade. Eu tenho aqui, indo aqui para o Axis, eu tenho aqui uma base de dados com alguns dados fictícios, mas dentro da estrutura que ele está utilizando. É exatamente essa estrutura que ele está utilizando que nós vamos estar trabalhando. E no Excel eu tenho o meu user form, o formulário que o nosso colega desenvolveu. Muito bem, está aqui o formulário. Dando só uma recapitulada rápida aqui. Ele tem um filtro, que ele utiliza esses campos para realizar o filtro. E ele tem alguns campos que não condizem muito com esses títulos aqui. Deve ser que ainda estava em construção esse user form. Eu deveria até ter tirado isso aqui para ficar mais fácil, mas acabei deixando. Então, na realidade, o que nós vamos fazer? Nós vamos preencher via SQL esses campos, buscando a informação do banco de dados, em que vai possibilitar o nosso colega fazer os filtros. E na sequência nós vamos usar uma query, ou uma consulta dinâmica para realizar o preenchimento das informações que ele precisa, porém respeitando a situação dos filtros quando forem definidas. É aí que vai entrar a questão de você estar criando uma query dinâmica. Porque se você não tem nenhum filtro aqui, você não pode ter uma condição de filtragem dentro da query. Quando você seleciona um dos modelos ou qualquer uma das informações aqui, aí sim o script vai ser construído de uma forma dinâmica para atender o requisito de filtro que o usuário definir através desses combo box. Muito bem, vamos dar uma acessada no código do formulário. Eu tenho aqui algumas funções, vamos desde o início, vamos começar ali pelo o evento initialize. Aqui no evento initialize ele faz já algumas configurações de formulário e na sequência ele já vai fazendo o preenchimento das combos, ele vai fazendo um select para o centro de custo, para as empresas, para as classes, modelos e por aí vai. Então vamos primeiro começar com essa parte. Normalmente, quando a gente trabalha com eventos do user form, nós temos dois eventos que são disparados quando o formulário é aberto. Esse evento initialize e tem um segundo evento chamado activate. Então vamos separar um pouco as coisas. O initialize geralmente é utilizado para fazer configurações físicas do formulário,
Há pouco tempo eu lancei um vídeo publicando uma classe que faz controle de APIs. Inclusive, eu estou vendo aqui, ó, o Antônio está usando essa API no modelo dele. Então, quando você faz essas personalizações ou você faz qualquer configuração no userform, é interessante deixar o evento initialize preenchido com essas mudanças. Quando a gente está falando de preenchimento de objetos, de controles e tudo, o interessante já é deixar essas ações ou esses comandos dentro do evento activate. Então vamos fazer isso, tá? Eu vou pegar desde aqui da chamada do conecta, que ele faz a conexão com o banco de dados. E isso eu vou jogar dentro do meu evento activate. Beleza. Agora o próximo ponto é o seguinte. Aqui provavelmente é o comando que ele utiliza para fazer o preenchendo da lista, porque logo embaixo tem carregar listbox. Ele faz um select e carrega o listbox. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa estrutura aqui comentada por enquanto. Deixa eu ativar aqui. Vou deixar essa estrutura aqui comentada. Vamos para essa parte aqui onde ele faz o preenchimento dos combos. Se nós observarmos, ele tem uma sequência bem comum de combo box. Ele faz geralmente o seta, o record set, faz a abertura com um select, limpa o combo que vai ser preenchido e preenche o combo com o comando get rows do objeto record set. E ele faz isso para cada um daqueles combo box. Ele faz isso para cada um desses combo box. Beleza. Então qual que vai ser o primeiro ponto que a gente vai fazer para otimizar o código? Eu vou pegar isso aqui, vou copiar. Embaixo aqui eu vou criar o seguinte, vou criar uma sub-rotina chamada preencher combos. Eu vou colar isso aqui dentro. Muito bem. Como eu disse, todos os comandos aqui em cima se repetem. Só tem duas situações em que são diferentes. Se a gente observar aqui, a única coisa que muda dentro do select é o campo ao qual ele está fazendo o select para poder ter um retorno distinto, ou seja, um retorno sem repetição dos campos. E a outra coisa que não se repete seria o combo. Nesse caso aqui, ele está fazendo um select da empresa para preencher o combo empresa. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Dentro dessa rotina do preencher combo, eu vou criar dois parâmetros. Eu vou criar um parâmetro chamado pcontrol, do tipo objeto, e vou criar um pcampo, do tipo string. String, do tipo texto. O que eu vou fazer aqui dentro com esses dois controles? Primeiro, esse daqui vai ser a passada dos campos, dos campos dos combo box. Então, eu pego esse parâmetro, vou substituir nesse ponto e vou substituir nesse ponto. Tudo bem. Então vamos lá. O que vai acontecer nesse momento? Quando eu chamar o preencher combos e que eu passar para ele o controle combo empresa, automaticamente o combo empresa vai assumir, né, o pcontrols vai assumir todas as funções do combo empresa. Então quando eu venho aqui e mando
pcontrols.clear, eu estou limpando o combo empresa. Quando eu venho aqui e faço pcontrols.column igual a rs getRows, eu estou preenchendo as colunas do combo empresa com as informações que estão armazenadas dentro do record set, certo? Então o primeiro passo foi esse aqui. O segundo passo, que eu tenho que fazer o acerto aqui também, é o seguinte, é o campo da base de dados. Nesse caso, esse campo aqui que vai ser substituído. Como aqui nós estamos trabalhando com uma variável, eu vou copiar, eu vou apagar o nome da empresa e aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou concatenar com o campo. Então, na realidade, vai ser select distinct, o nome do campo que for passado como parâmetro. Na tabela entradas saídas, ordenando, né, deve ser o valor 1 em ordem decrescente. Beleza. Aqui em cima, então, nós vamos agora fazer o quê? As chamadas, eu vou substituir cada um desses comandos aqui por uma chamada por esse preencher combos para poder preencher cada um dos meus combos. Beleza? Então, primeira chamada, né, eu vou colocar aqui um comentário, né? Chamando preenchimento dos combos. Dos combo box. Beleza. Então, primeiro que nós vamos fazer centro de custo no combo custo. Então, vou fazer aqui, ó, cal preencher combos. Qual o objeto que eu vou passar? O combo custo. Então, eu vou vir aqui mi.combo custo. E qual o campo que ele está preenchendo? Vou passar aqui o nome do campo. Beleza. Então o que é que eu estou fazendo? Todas essas linhas de comandos aqui eu estou substituindo por essa única chamada do combo, do preencher combo, passando o combo box como objeto de parâmetro e a tabela como o campo como a informação que vai ir para a query lá dentro da nossa rotina preencher combos. Beleza? Então vamos fazer com o restante. Vou dar um Ctrl C aqui algumas vezes. Vamos lá. Campo empresa. Combo empresa. Posso apagar isso aqui. Tem uma classe que vai para o combo classe. Também posso apagar isso aqui. Tem um modelo que vai para o combo modelo. Também posso apagar isso aqui. Eu tenho mais dois. Deixa eu copiar isso aqui mais uma vez. Beleza. Eu tenho o MF que vai para o combo o MF. Eu tenho o local NF que vai para o combo chamado combo local. Então olha só, o tamanho da rotina que eu tinha aqui, com essa mesma função repetida várias vezes, eu otimizei utilizando uma propriedade, uma sub, né, um procedimento, e através de dois parâmetros eu pude fazer o mesmo resultado, porém em quantidade de linhas muito menores. Vamos testar então para ver se está funcionando. Eu vou dar um F5 para poder executar a macro. Bem, o formulário iniciou sem dar erros, né? Então vamos lá, ó.
como empresa, está preenchido. A classe está preenchida. Modelos estão preenchidos. O centro de custo está preenchido. A UMF está preenchido. E o local da nota também. Agora vamos observar o seguinte. No local da nota, eu tenho aqui um campo em branco. E no centro de custo, eu também tenho em branco. Se eu vier aqui no banco, eu tenho o meu centro de custo em branco e eu tenho aqui no local da nota em branco também. Eu posso fazer duas situações. Eu poderia preencher, mas eliminar os valores em branco, ou, no caso, fazer o preenchimento aqui no banco para poder não ficar em branco lá. Mas não é o intuito aqui agora, tá? Eu só quero mostrar que lá tá em branco, tá? Tem um campo vazio lá, porque no próprio banco de dados essa informação também está da mesma forma. Beleza? Então vou sair daqui. Isso aqui a gente já queria só ver se estava preenchendo. E agora nós vamos para a parte da query, onde vamos fazer o preenchimento, né, da consulta com e sem filtro e o preenchimento dessa consulta dentro do nosso list box. Muito bem, vamos sair do formulário, voltar para o nosso script. Agora nós temos que fazer o seguinte. Tá vendo aqui que eu tenho o preenchimento do list box. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro ponto que eu quero mexer, eu vou criar uma sub também. Private sub. Preencher list box. Beleza? Vou pegar esse código todo aqui que eu comentei. Vou copiar ele para cá e vou tirar os comentários dele. Então aqui nós temos a mesma estrutura, né? Uma estrutura bem parecida, porém um select um pouco diferente. Nesse caso aqui, eu inicio o record set, faço a abertura dele com o select, onde eu trago campos data, empresa, classe, modelo, UMF, situação, centro de custo, local da nota, valor total e uma observação de dentro da tabela entradas e saídas, e ordeno pelo mesmo campo, né? Provavelmente deve ser pelo campo 1 do banco de dados. Tá, nesse ponto aqui eu já quero fazer o quê? Tanto otimizar a minha query, como também torná-la dinâmica. Por quê? Nesse caso aqui, ela está preenchendo não considerando nenhum filtro. Ela simplesmente está trazendo todas as informações que tiverem dentro do banco. Mas, se nós viermos aqui em cima, eu tenho... Deixa eu voltar para o formulário. Deixa eu abrir aqui. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho 3 option buttons. Um com a informação todos, um para poder trazer só o custo, um para trazer só o faturamento. Quando eu venho aqui, eu tenho o todo, que está comentado aqui, foi comentado pelo próprio Antônio. Eu tenho a questão onde ele coloca uma condição que a situação é igual a faturamento, e a outra onde a situação é igual a custo. Porém, o que acontece? Ele tem 3 option buttons e ele teve que criar um select para cada um, fazendo a chamada pro carregar list box. Então, é isso aqui que nós vamos fazer o quê? Fazer com que se torne dinâmico, conforme a opção que for selecionada. Um outro ponto que ele tentou fazer também e não conseguiu. Ele queria que os combos fossem preenchidos conforme selecionados. Então, por exemplo, eu tenho aqui
o modelo change. Quando fosse selecionado, ele já fazer o combo, ele já fazer o filtro com a opção do modelo selecionado. Porém, quando ele fosse selecionar a classe, ele queria que considerasse os dois filtros, o filtro classe e o filtro modelo. Porém, construindo as queries de maneira separada, como ele veio fazendo, é impossível fazer com que o filtro atenda a mais de um campo. Então, por isso, nós temos que jogar todo esse contexto da query em um único local e, conforme a estrutura conforme a opção que for selecionada, a query vai sendo construída de uma maneira dinâmica. E dessa forma, sim, ele vai estruturar e ele vai trazer para a gente o filtro conforme a seleção que foi feita pelo usuário. Certo? Então, primeiro vamos considerar essa parte de baixo, que é o início de tudo. O simples select com os campos que eu preciso. Eu vou fazer uma outra coisa para preencher. Eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo eu vou criar uma outra função que eu vou chamar de selecionar campos e vou passar uma query no forma de texto como parâmetro. Não, minto, eu não vou precisar disso. Eu vou fazer uma outra coisa. Deixa eu abrir aqui, deixa eu vir em variáveis. Ele criou uma variável aqui chamada query, que é para consulta SQL. Eu vou adicionar uma outra que eu vou chamar de where. E vou fazer um comentário aqui. Condição SQL. Muito bem. Por que eu criei aquele campo where? Em um ponto, o query ele vai carregar para mim esse valor padrão. Porém, a variável where vai ser utilizada para construir as condições dentro dessa estrutura aqui. Tá parecendo ser um pouco complicado, né? Mas quando a gente for fazendo a construção, vai ficar mais fácil. Então vamos começar aqui o seguinte. Deixa eu garantir que as minhas variáveis vão estar limpas, porque eu não posso correr o risco de vir sujeira nas variáveis. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar essa query, isso aqui eu vou substituir pela variável query. Aqui deixa eu ir construir essa query aqui de pouco a pouco. Então eu vou fazer o seguinte, query vai ser igual a ela mesma, concatenado com alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou começar pelos campos que eu quero concatenar. Beleza. Então, quais campos que eu quero que venha do banco de dados? São esses daqui. Data, empresa, classe, modelo, UMF, situação,
centro de custo, local, valor e observação. Beleza. E quais... Beleza, esses são os campos que eu quero que traga dentro da query. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a estruturar o meu select. Então vai ser select concatenado com a própria query que traz os campos, concatenado com from entrada, saídas. Embaixo, query igual a query concatenado com order by DCS. Beleza. Vocês podem estar se perguntando por que eu fiz toda essa divisão. Eu vou separar para ficar mais fácil de entender. Primeiro eu comecei informando os campos. Se eu quiser fazer alguma modificação em relação a acrescentar mais um campo ou reduzir mais um campo, fica mais fácil de eu trabalhar com a query, porque eu só venho aqui e faço alteração dentro dessa estrutura. Eu não preciso alterar toda a query para poder fazer uma adição ou uma subtração de um campo a mais ou a menos. Aqui é a minha estrutura básica, que é o select, os meus campos e da onde que eu estou extraindo. Então fica fácil. E aqui é a minha ordenação. No caso aqui eu estou criando uma estrutura para poder ordenar pelo primeiro campo da tabela. Então beleza. Aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma chamada, selecionar campos. E aqui no Activate, da onde eu tirei toda aquela estrutura, antes de fechar o banco, eu vou fazer uma chamada para o call preencher list box. Então vamos fazer um teste. A princípio, opa, funcionou. A primeira parte funcionou, que é estar realizando o filtro padrão, ou seja, pegando a estrutura que eu tenho padrão sem considerar nenhum dos meus filtros, simplesmente está preenchendo aqui normal. Muito bem, nossos próximos passos agora seriam criar a função dinâmica, né? Fazer com que essa query que traz essa consulta aqui seja dinâmica, através dos combo box e através desses option buttons. Porém, esse vídeo já está com quase 30 minutos, então eu vou dividir esse assunto em 2 vídeos. Tá? O primeiro vídeo vamos parar por aqui, e no próximo vídeo vamos abordar a construção dessa query, como transformá-la numa query dinâmica, para que a gente possa conseguir realizar o filtro conforme a necessidade do colega aí da comunidade, o Antônio. Beleza? Então, galera, se vocês gostaram aqui do assunto até agora, do tema, dá um feedback pra gente aí, né? Dê um joinha se tiver gostado. Se você não é inscrito, você tá vendo esse vídeo, encontrou na internet, mas não é inscrito, subscreve aí, aperta lá no sininho para poder receber notificação dos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, mas a gente volta logo mais aí durante o decorrer dessa semana ainda com a segunda parte desse assunto. Certinho? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de cada um de vocês e até a próxima, galera. Abraço.